king pequenininho que você compra na loja, olha o tamanho que ele vai ficar. Hoje a gente vai falar sobre os kingios matriz. Oi pessoal, vocês já perceberam que a gente gosta de kingios aqui no nosso canal, ou eu gosto, né, dos kingios, mas a gente fala bastante deles. Isso porque eles são os peixes mais vendidos, né, no Brasil, o peixe mais que o pessoal sempre começa porque eles são muito carismáticos. Quando a gente chega na bateria da loja e vê um kingio, normalmente eles são vendidos, né, comercializados nesse tamanho, a gente fica apaixonado. Eles são realmente diferentes, eles não são peixes que todos os indivíduos da mesma espécie, mesma cor são iguais, e isso já é uma coisa que é atraente. Além do mais, eles nadam mais devagar, eles têm uma forma de nadar que é muito bonitinha e a gente acaba se afeiçoando. Sendo muito carismáticos, são normalmente a primeira opção dos aquaristas. A gente já falou aqui inúmeras vezes de que, embora eles sejam muito resistentes, tem alguns cuidados especiais que a gente tem que ter com eles. Mas hoje eu não podia perder a oportunidade de mostrar para vocês o tamanho que eles chegam. A gente recebeu alguns kingios tamanho matriz, e a gente chama de matriz não só porque eles já estão em idade reprodutiva, mas porque eles estão nesse tamanho que é considerado o maior, né, o tamanho do adulto mesmo. Eu queria mostrar para vocês como eles continuam lindos e encantadores. Aqui a gente tem alguns kingios, que é o oranda matriz. Olha como eles ficam grandes. Aqui a gente tem dois tamanhos, um pouco menor, que a gente chama, né, de matriz médio, matriz menor, e um matriz mesmo com um tamanho praticamente o tamanho final. Ainda cresce um pouco, a gente tem um exemplar ali que está maior. Não sei se vocês conseguem perceber a diferença aqui pelo vídeo, mas a gente vai ter um kingio matriz, desses que são exóticos, né, que são esses kingios de raça, oranda, ranchu, telescópio. O tamanho da mão, mais ou menos, é o tamanho final que eles chegam. Os kingios comuns e os kingios cometas ficam maiores, né? Esses kingios exóticos vão ficar do tamanho de uma mão e eles vivem mais de 20 anos. Para chegar nesse tamanho demora mais de 3 anos, fazendo tudo direitinho, porque a gente sabe que a troca parcial vai favorecer o crescimento. Se você não faz trocas parciais adequadas no seu aquário, o que ocasiona um acúmulo de nitrato, na verdade a questão não é trocar água, mas deixar a qualidade da água boa. A gente sabe que quem não troca água normalmente vai ter nitrato, e nitrato é um inibidor do crescimento. Então, quanto melhor for a qualidade de água do seu aquário, mais rápido os peixes vão crescer, isso de maneira geral. Um kingio para chegar nesse tamanho vai demorar aí alguns anos, vai depender de alguns fatores como a qualidade de água e alimentação. O que a gente queria mostrar hoje, que é uma coisa que a gente às vezes não sabe, é que realmente são peixes que vão ficar muito grandes, por isso a gente fala da importância de montar aquários grandes. Embora os kingios sejam resistentes e normalmente a gente inicia no aquarismo com kingios, a gente pode montar um aquário menor inicialmente, mas a gente sabe que para manter esses peixes até a vida toda deles numa qualidade de vida boa, a gente vai ter que trocar o aquário em algum momento. E é por isso que se fala que para cada kingio a gente precisa, para o primeiro exemplar, 100 litros de água, e para cada exemplar subsequente, no mínimo 50 litros. O que nos dá que um aquário de 1 metro, que é o aquário padrão, aí, aquário de 200 litros, a gente colocaria 3 kingios. E isso é difícil, porque a pessoa que começa no aquarismo normalmente quer ter muitos peixes, mas não ter muitos peixes vai fazer ser mais difícil manter a qualidade de água e pode não ser bom para a maioria das espécies, que é o caso dos kingios. Aqui a gente pode ver a oranda, e esses kingios exóticos, eles vão sendo selecionados a partir de um único kingio. E que nem raça de cachorro, né, raça de gato, que a gente foi selecionando as características que a gente queria, nos kingios a gente foi desenvolvendo algumas características que eram interessantes e fazendo com que ela se repetisse com mais frequência de uma maneira melhor. O oranda, por exemplo, o que a gente busca nele é que essa cabeça dele tem esse exemplar, esse coque que a gente fala, que chama de wen, que é uma coisa que quanto maior for esse tamanho dessa exuberância na cabeça, melhor é a qualidade do kingio. A gente pode notar que neles adultos, a gente realmente consegue perceber, e se ele cobrir os olhos e for chegando no rosto do kingio, mesmo bem na cara mesmo, é melhor ainda. Então isso é uma coisa que caracteriza uma qualidade melhor nesses kingios exóticos. A gente tem aqui outros kingios matriz, que não é muito comum a gente conseguir, né? Esse aqui é o oranda também, mas ele é na cor cálico, ou 7 cores, como chamam por aí, que é esse que tem essas cores mais mescladas. Pode ver que eles também vão ter esse coque exuberante, mas a diferença dele aqui é essa coloração que nunca é igual, né? Cada kingio aqui, nesse caso, vai ser totalmente diferente do outro. Diferente dos vermelhos que a gente consegue padronizar mais. Além disso, a gente tem os cometas, como eu falei, o kingio cometa
cresce mais, ele cresce até mais do que isso, eles nem estão aqui no tamanho final deles, eles ficam maiores. A gente tem um telescópio aqui, está num tamanho médio, ele vai crescer mais do que aqui, olha como que ele continua lindo, o corpo vai continuar meio achatado, os olhos bem grandes, mas ele cresce bastante, acho que mais do que o dobro que isso, ele vai ficar com o corpo do tamanho da nossa mão, quando ele estiver no tamanho matriz. A gente também tem hoje aqui na estufa os Kingios matriz Ryukin. Ryukin é quando a gente tem o corpo mais achatado e vai ter um formato mais triangular. E é isso que é interessante, que ele cresça na altura do corpo e não no comprimento. Olha como aquele exemplar está bem alto. É isso que a gente procura no Kingio que a gente chama de Ryukin. Esse corpo mais alto do que comprido. Isso vai ser o que vai tornar ele mais valoroso. E por último, a gente quer mostrar hoje um Kingio que é muito difícil de chegar, que a gente está muito contente de ter hoje aqui na Aquatic, que eles estão lindos. Eu até falei sobre eles, coincidentemente, naquele vídeo sobre os aquários monoespécie, que fica muito bonito a gente manter só eles no aquário, que são os Kingios Hanshu ou cabeça de leão. Esse é um exemplar de Kingio que é bem difícil, né? Não é um Kingio, entre os exóticos, é um dos mais difíceis da gente conseguir aqui no Brasil. E qual é a característica dele? Ele não tem a nadadeira dorsal, então ele vai ter tipo uma corcunda. E é isso que a gente deseja no Kingio Hanshu, que ele tem a coluna meio arredondada, de forma que ele vai ficando uma bolinha. Então ele vai ficar muito bonito. Aqui a gente tem alguns exemplares que estão muito bonitos. A coloração varia, nesse caso aqui a gente não tem uma única cor, mas todos eles são Hanshu. Aqui a gente tem os exemplares maiores, né, as matrizes maiores, como eu falei, ó, eles vão ter quase o tamanho da nossa mão, em tamanho de corpo, ó, dá pra ver bem aqui, vai ficar mais ou menos desse tamanho. A gente também tem matrizes menores hoje, dos Hanshus, para vocês verem como que é o crescimento deles. Alguns têm a cara com aquela protuberância, né, aquela formação que a gente é comum em Kingioranda, e vai ter na cara, que também é muito desejável, que cubra toda a cara, essa parte aqui do opérculo, é uma característica desejada também para os Kingios. E eles realmente são muito bonitos e fica muito bonito numa montagem só com eles, principalmente se for um laguinho, né? Fica muito bonito esses ranchos em lago, porque a maioria dos lagos, né, os lagos de carpas Nishigoi, é interessante a gente olhar as carpas de cima. A seleção das cores é feita para a gente olhar de cima. Para Kingios não é muito interessante, porque o Kingio não foi selecionado para a gente olhar de cima. Ele foi selecionado para a gente olhar essas outras características, que às vezes num lago a gente não percebe. Mas o Hanshu, como ele vai ter essa característica mais arredondada, não tem a nadadeira dorsal, também é muito agradável de ver de cima. Então não é difícil a gente ver por aí lagos menores, mas só com os Kingios cabeça de leão, porque fica muito bonito também de ver de cima. As estrelas do nosso vídeo hoje eram os cabeça de leão, matriz, mas eu não podia deixar de mostrar para vocês os orandas azuis que chegaram aqui. Eles estão um matriz pequeno, já estão maiores do que estão comercializados normalmente. E o que é legal disso desses peixes é a cor. Esse azul é difícil de a gente conseguir. Quanto mais azul e menos essa parte amarela tiver, mais valiosa vai ser esse oranda. É uma cor difícil, que fica lindo também e vai ficar mostrando aquele também que a gente mostrou os outros Kingios hoje. Então é isso, pessoal. Hoje eu vim mostrar para vocês os Kingios, que eu sei que, como eu, vocês também adoram os Kingios, porque hoje eles estavam muito especiais aqui na nossa estufa. Se você tem mais curiosidade sobre os Kingios, deixa aqui nos nossos comentários ou pode sugerir outros vídeos, que a gente sempre está acatando as ideias de vocês. Continue seguindo as nossas redes, compartilhando o nosso material e até a próxima!